Oi, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Chegamos à nossa última aula da semana e nós vamos de português, tá? Já peço que peguem o livro de vocês, nós iremos hoje fazer duas coisas nessa aula. Vamos corrigir página 52 e depois vamos falar sobre um gênero textual novo. Mas vamos lá, página 53, eu pedi que vocês revissem a aula sobre linguagem figurada, não foi isso? Porque nós vamos falar nessa aula do sentido figurado das palavras, tá? E aí no livro de vocês diz que as palavras têm um ou mais significados. No dicionário você encontra todos eles, incluindo os de uso informal, os figurados e as gírias. Então, nós vamos aqui para a primeira questão, que diz assim: leia este verbete. Elétrico. Aí temos aí a separação silábica, como separamos essa palavra. Temos o primeiro significado, que é um adjetivo, significa movido à eletricidade. Segundo, é o sentido figurado, que quer dizer muito rápido. E o terceiro, também figurado, muito agitado ou nervoso. Esse verbete é do Pequeno Dicionário Roas da Língua Portuguesa, São Paulo, Moderna, 2015. E aí ele diz assim: quantos significados tem essa palavra? Bom, nós vimos aí que a palavra tem quantos significados? Vamos lá. Ó, 1, 2, 3. Então, essa palavra tem 3 significados. Entenderam como funciona? Então, vamos para a próxima. Quantos significados são figurados? Vamos lá, meu povo, é só olhar. Temos aí a sigla FIG, FIG. Então, nós temos isso em duas palavras. Como é possível saber? Pela abreviação FIG, certo? Por essa abreviação, nós conseguimos identificar quais são os significados figurados. Escreva um exemplo para cada significado. E aí, o que vocês escreveram aí? Isso é pessoal. Lembrando que eu pedi que você colocasse no seu caderno 3 palavras com significado literal e significado figurado, tá? Então, nós podemos já colocar também uma sugestão aí nessa questão. Poderíamos dizer que a geladeira é elétrica, minha tia fez uma visita elétrica, ou seja, rápida. Hoje esse menino está elétrico, ou seja, ele está agitado. Então, nós temos vários exemplos. Próxima questão. Leia o trecho de leia mais um trecho de Os Três Mosqueteiros. Então, vamos lá. Pronto. D'Artagnan havia perdido a pista de Roquefort. E tudo o que conseguira em seu primeiro dia entre os mosqueteiros tinha sido expor a vida. Mas, como aconselhara seu pai, nenhum desaforo tinha sido engolido e agora suas consequências deviam ser enfrentadas. Esse texto é de Pedro Bandeira, Os Três Mosqueteiros, recriação da obra de Alexandre Dumas, São Paulo, Moderna, 2015. Que palavra está sendo usada com um sentido figurado? Vamos lá ver no texto, pessoal. O que vocês colocaram aí? Mas, como aconselhara seu pai, nenhum desaforo tinha sido engolido. É possível engolir desaforo? É possível engolir palavras? Então, a palavra aí é engolido, ok? Tá no sentido figurado, certo? Consulte um dicionário e copie o significado dessa palavra que melhor se encaixa no texto. Não se esqueça de indicar o dicionário que você consultou. Qual foi o melhor significado, gente, que vocês encontraram?
Aqui para mim, no meu dicionário, eu encontrei ser forçado a tolerar, aturar. Então, nós podemos colocar qualquer um desses dois, ou se você encontrou outro, tá? Que faça o sentido, você pode colocar. E o meu é o pequeno dicionário, tá? Da língua portuguesa da moderna. Ok? Então, até aí ficou claro? Mais uma vez relembrando sentido figurado, certo? Bom, então nós vamos agora para a página 53 do nosso livro. E nós vamos falar um pouquinho sobre um gênero textual novo, tá? Fique atento para as dicas que eu vou dar sobre esse gênero textual. Ele é um gênero que acho que vocês vão gostar bastante, que eu já percebi em alguns de vocês, e que nós vamos ter que desenvolver isso ao longo da nossa vida estudantil. Então, eu estou falando do gênero textual resenha, que aqui eu trouxe um breve conceito sobre esse gênero. Então, resenha, descrição resumida e breve de um livro ou de um texto. Recensão, verificação ou lista, enumeração feita por partes. Tia, mas eu não entendi nada. Vamos lá. Gente, a resenha é uma produção textual, como se fosse uma redação, mas tem umas diferenças. Nessa produção textual, o autor, no caso, quem está escrevendo, faz uma breve descrição a respeito de acontecimentos culturais ou de obras como músicas, teatro, livros, mas tudo isso tem um objetivo, que é apresentar de forma sintetizada, ou seja, de forma resumida, aquilo que se faz presente em tal obra. E dá também o seu ponto de vista, certo? Que aí pode ser uma resenha crítica. A tia quer dizer que eu vou criticar e dizer o que está errado? Não somente isso, mas uma resenha crítica, ela tem uma análise, ela tem um julgamento, ela tem o ponto de vista de quem a escreve sobre determinada coisa. Então, a resenha é como se fosse um resumo, porém, nesse resumo você coloca o seu ponto de vista sobre determinado assunto, certo? Ok, então, lá na página 53 do livro, temos esse texto aí, ó. Vamos pegar lá o texto. Um menino chamado João. Então, aqui ele pede para nós lermos o texto e ver o uso dos pronomes. Essa é uma das características da resenha, tá? Nós vamos usar pronomes, vamos usar substantivos, porém aqui no livro fala que nós precisamos evitar repetições. E aí entra o uso do pronome. Então, nós vamos ver aqui rapidinho nessa leitura. Um menino chamado João. A vida do menino Guimarães Rosa. João Guimarães Rosa era um menino muito esperto, assim como a maior parte dos leitores da CHC. Antes de ser um dos maiores escritores brasileiros, ele quem, pessoal? Vamos voltar no texto. João Guimarães Rosa. Percebam aí o uso do pronome ele para evitar de repetir o nome novamente da pessoa a quem estão se referindo no discurso. Ele viveu uma vida simples em uma fazenda no interior de Minas Gerais. Nasceu em 1908 e morreu em 1967, mas deixou sua obra viva e admirada por muitos. Ele, novamente, faz menção a João Guimarães Rosa. Era um menino encantado. Encantador? Não, encantado mesmo. Desde pequeno, João foi enfeitiçado pela palavra ou por muitas delas. Delas quem, gente? Muitas das palavras, juntas no papel.
criou romances que dão asas à nossa imaginação. A maior parte tem como cenário o sertão, a área rural que tanto marcou sua infância. Entre bois e vaqueiros, quando adorava ler e colecionar insetos. Que tal dar um pulinho no passado para conhecer esse respeitado escritor? Esse texto é Ciência Hoje das Crianças, 31 de março de 2016, e está disponível aí nesse site. Então, pessoal, aqui nós temos uma resenha nos convidando a ler a obra que fala sobre João Guimarães Rosa. Para quem não sabe, Guimarães Rosa é um famoso autor, tá? De inúmeras obras belíssimas. E essa resenha, essa pequena resenha aí, nos convida a conhecer um pouco mais sobre a vida dele. Entenderam o que é uma resenha? Aí, nessa resenha, o autor fala um pouco sobre Guimarães Rosa, mas ele também nos convida através de mistérios, instigando que a gente perceba como era a vida dele, dizendo que ele era um menino encantado. Imagina só, fazer uma leitura sobre um menino encantado. Então, uma resenha é isso, tá? E aí você vai fazer essa página 53, de acordo com todas as dicas que eu dei aqui. A segunda questão é especificamente uma resenha. Então, seja criativo, pense antes de escrever e mãos à obras. Beijos e até a próxima!